De assunto agora para falar sobre uma data festiva. Ao longo dos anos, o estádio Lourival Batista, conhecido popularmente, carinhosamente como Batistão, se tornou um marco no esporte sergipano. Neste mês de julho, o Batistão completa 54 anos de história. E para celebrar a data, o governo do estado, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer e da Federação Sergipana de Futebol, realizará no próximo domingo, dia 9, jogos festivos, além de premiações e homenagens aos atletas, times, federações e cronistas que fazem parte dessa história. Para falar sobre esse assunto, conversaremos agora, a partir de agora, com o secretário executivo da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, o Washington Coração Valente, que já está aqui. Muito obrigada pela participação. Veio para falar de uma coisa boa. Eu amo o Batistão, né? Quem está nos assistindo, é lindo o nosso estádio Batistão, merece sim comemorar. São 54 anos de história e tem uma programação riquíssima. Bom dia. Bom dia, Aline. Prazer estar podendo aqui também falar com você sobre esse momento, esse monumento histórico do nosso estado, né? O Batistão, que quantas histórias bonitas que teve ali dentro, né? Principalmente no lado esportivo. E a gente tem que dar o orgulho de comemorar esses 54 anos. Vamos iniciar, né, essa comemoração com o jogo Sergipe e Falcon. Esse jogo a gente vai colocar uma disputa do troféu Batistão, né? O time vencedor, eles vão jogar pela Série D do Campeonato Brasileiro, mas o time vencedor irá ganhar o troféu Batistão, para poder iniciar essa comemoração, né? Então vai ser essa disputa particular dos dois times, né, da nossa capital, né? A partir de que horas começa essa programação? Olha, o jogo do Sergipe e Falcon vai ser às 4 horas da tarde amanhã, né, no sábado. A comemoração depois vai ter o segmento no domingo, né? Vai ser um jogo feminino, primeiro o jogo do Lagarto contra a OAB feminina, o Lagarto que disputa o campeonato da Série A3, né, o que representa o Sergipe, o estádio de Sergipe na Série A3 do Campeonato Brasileiro. E aí então vai ter esse futebol, o jogo feminino. E aí depois do jogo feminino vai ter as homenagens, né, com cronistas que estiveram presentes na abertura. Inclusive o Gilvan Fontes, né? Sim. Pela casa estará também presente, será homenageado. Alguns jogadores que participaram do jogo da inauguração em 1969, que foi a seleção brasileira contra a seleção sergipana, né? Que inclusive a gente está mostrando agora, exibindo essas imagens da inauguração do Batistão. Isso. Que foi uma grande inauguração com a presença da seleção brasileira e do Pelé, e do né? Pelé. Pelé, o nosso rei Pelé, estava aqui presente. Que o jogo foi 8-2 para a seleção brasileira e o Pelé não fez gol. Não fez gol. Né? Foi uma coisa inacreditável ali pela época, né? E foi um ano antes da seleção brasileira conquistar o tricampeonato, né? No México. E então a seleção brasileira ganhou o jogo de 8-2. Tem alguns jogadores ali na época que estão vivos ainda, graças a Deus. Gostaríamos que tivesse mais, né, jogadores, mas vai ter uns que vão ser homenageados também. A gente vai oferecer uma placa comemorativa, placa de homenagem a esses participantes da época. E depois do jogo das homenagens vai ter o jogo masculino, né? O jogo de ex-jogadores que participaram, jogaram pelo Confiança, pelo Sergipe, pelo Itabaiana. Você falando dos ex-jogadores, a gente tem imagem do Luiz Carlos Bossa Nova, né, Luzia? Isso. Na tela agora, aparecendo aí também, grande jogador sergipano famoso no nosso futebol. Luiz Carlos Bossa Nova, que vai ser um dos treinadores, né, dos times, né? Ai, que maravilha! O Luiz Carlos é uma pessoa, figura extraordinária aqui do nosso estado, que jogou aí pelo Brasil afora. Então ele será um dos treinadores, além de jogadores que jogaram, Valdson, Wade Coreia, Canindé, Thailson, Sandoval, todos esses jogadores que fizeram histórias aqui dentro do Campeonato Sergipano, estarão presentes. E uma coisa bacana, Aline, também que vai ser aberto ao público. Ah, que maravilha. Né? Já ia te perguntar isso. Como é que faz para ir? Exatamente. Será aberto ao público para todos estarem presentes, todos verem esses jogadores. Os pais, né, vão levar os filhos para poder mostrar, os filhos vão contar a história. Poxa, ó, esse aqui jogava muito bem, esse aqui jogou no Sergipe, ou no Confiança, ou no Itabaiana, enfim, nos times. E o papai é fã desse jogador, ele vai contar um pouco para o filho, né? É um evento familiar. É uma grande confraternização, né? Uma oportunidade de ir para o estádio, a família toda. Exatamente, exatamente. E também seria o ingresso, vamos botar assim, será 1 quilo de alimento
né, para ser revertido para o sindicato dos atletas, né, de futebol profissional. A gente vê, hoje em dia, falando economicamente, falando sobre financeiramente, o jogador de futebol recebe um valor maior, né, do que na época antigamente, né? Então tem muitos jogadores e jogadoras que hoje passam um pouco de dificuldades, né? E a gente vai reverter também esse quilo de alimento para os torcedores que forem assistir, para reverter ao sindicato, eles passarem alguns jogadores. E a gente quer valorizar também, nesse sentido, os ex-jogadores que fizeram história aqui no nosso estado, né? Que maravilha. Por falar em história, o Batistão se destaca também, minha gente, como um marco na engenharia do país, que ele foi construído em um tempo recorde, né? Bem ousado naquela época pelo governador Lorival Batista, né? Foi em tempo recorde, então é um marco para a engenharia também do país. E quando a gente se refere ao Batistão, eu me lembro, eu não sei se tem aí, Luzia, se a gente vai poder soltar aqui a música, o hino do Batistão, porque eu tive a oportunidade de entrevistar o querido jornalista Hugo Costa, que é o compositor dessa música, que foi gravada, inclusive, pelo Rei do Baião. Isso aí, né? O hino do Batistão. A gente não vai poder soltar agora, mas assim, é uma música muito emblemática, né? Que fez muito sucesso, né? Porque conta uma história muito bonita do nosso estádio. Exatamente. Além dessa história, né? Como você falou, no tempo recorde que foi construído o estádio, depois teve a reforma, virou a Arena Batistão, né? Para a Copa do Mundo. O hino, até a gente também estava tentando buscar o hino aí, né, quando foi cantado pelo Luiz Gonzaga. Então, assim, é muito peculiar, muita história muito bacana do Batistão, uma história que é o principal palco esportivo do estado, que inclusive na época também foi debaixo das arquibancadas, era sala de aula, né, que teve também, muitos alunos estudaram debaixo das arquibancadas do Batistão, aí depois ficou algum período que acabou saindo e hoje virou, tem as salas, são as federações, inclusive a Federação de Futebol, que o Miltinho nos ajuda bastante, está muito envolvido também nessa questão da Arena Batistão, do aniversário. Então a Federação também está nos ajudando, apoiando. Então é uma história muito linda, uma história muito bacana para o estado. Acredito assim que o torcedor pode... teve tantas alegrias, emoções que aconteceram no estádio, tanto de derrotas como vitórias, né? Não só na área do esporte, mas também do entretenimento. Teve muitos shows lá, né? Que aconteceram no Batistão. Fui pro show do Rei lá, foi maravilha. Ó, parece que vai ter um hino do Batistão aí pra gente ouvir um pedacinho com o Luiz Gonzaga. Vamos soltar, Luzinha, um pedacinho? Dá pra soltar, Coxinha? Enquanto eles resolvem lá, a gente fala... Muito lindo, né? Estão todos convidados para essa grande festa, porque o Batistão surgiu há 54 anos, comemorando aí essa data muito bonita. Você falava, Washington, sobre a Arena Batistão, né? Veio a reforma, veio a Arena. Como é que está distribuído hoje aqueles espaços ali? Você lembrou bem que hoje as federações estão ocupando esses espaços. Isso é importante também porque aproxima, né? Aproxima, o esporte está tudo envolvido, e não só a parte do futebol, né? A secretaria também. A secretaria de está lá dentro está também. Lá dentro do Batistão, para a nossa administração toda do Batistão. Então a gente é aconchegante, né? É um estádio que recebe a todos. Como você falou, o estádio é muito bacana. O estádio teve o rei da música, Roberto Carlos, o rei do futebol, Pelé, o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Então tem todos esses atrativos. E uma coisa bacana, Aline, de falar também é que na inauguração foi o recorde de público do Batistão, né? Mais de 45 mil pessoas no estádio. Hoje o Batistão aí para 15 mil, né? Depois da nova lei que aconteceu, dos espaços de cada pessoa para poder sentar e ficar acomodado dentro do estádio. Mas teve 45 mil público presente na Arena Batistão, que a gente inclusive estava conversando ontem com o Miltinho, o presidente da federação, em 1969, talvez Aracaju tinha um público ali, hoje está mais ou menos com 600 mil pessoas. Um pouco mais de 600 mil pessoas. Exatamente. Lá vamos falar em mais ou menos em 100 mil pessoas, ou seja,
quase a metade de Aracaju estava no estava estádio. dentro do Batistão. Dentro do Batistão, Coração muito Valente interessante. aqui no estúdio conversando com a gente sobre a programação de aniversário do Batistão. Vamos aproveitar e fazer o convite, já que é para toda a família, para todo mundo participar. Exatamente, exatamente. Eu faço um convite a todos vocês que têm história do Batistão, que torcem para os times aqui de Sergipe. Vai ter, além desses homenageados, né, que fizeram história, que estavam presentes na inauguração do estádio, terá os ex-jogadores, o futebol feminino, né, vai estar brilhantando cada vez mais essa nossa homenagem. E a gente tem que comemorar realmente cada ano que se passa do Batistão, porque cada ano tem uma história diferente. Com certeza. Cada ano tem um título comemorado de algum time diferente, algum torcedor comemorando com a sua equipe, ou como eu falei antes, de tristeza, de emoção de tristeza, de derrotas ou até de vitórias, muito mais vitórias, é claro. Então a gente está pedindo para que você prestigie esse jogo, prestigie o aniversário do Batistão, vá ao estádio, ajude a instituição e ajude o sindicato dos atletas também com o seu quilo de alimento para fazer com que eles se sintam mais felizes e mais lisonjeados de poder participar dessa comemoração. Festa linda, viva então aí o Batistão, 54 anos de muita história. Washington Coração Valente, muito obrigada pela participação aqui com a gente no Balanço Geral. Volte sempre, viu, secretário? Obrigado, eu agradeço a oportunidade, obrigado pela parceria e estaremos aqui depois também à disposição para qualquer situação. Ó, eu estarei lá, viu? Estarei lá no domingo no Batistão, trabalhando. Opa, trabalhando na cobertura. E revivendo algumas emoções E revivendo também. algumas emoções. Obrigada mais uma vez pela participação.